Olá, seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Marcos Lopes e você está no canal Resistência. Veja as palavras de um pai para um filho, ok? O seu progresso, a preciosa segurança de ver o seu nome tornar-se um dia muito famoso e o seu bem-estar material não são os únicos desejos do meu coração. Estas foram ilusões que alimentei por longo tempo, mas posso assegurar-lhe que a sua realização não me teria tornado feliz. Somente se o meu coração permanecer puro e humano, e se nenhum demônio for capaz de afastar seu coração dos melhores sentimentos, somente então eu serei feliz. Palavras do pai de Karl Marx. Ou seja, o que seria que fez o pai dele expressar-se assim tão repentinamente, com medo da influência demoníaca sobre o seu filho jovem, que era um cristão professo? Ou seja, Karl Marx tinha sido, em algum momento na sua vida, um cristão. E o seu pai o alertava nessa carta do dia 2 de março de 1837 sobre o grande perigo de demônios serem uma realidade na sua vida prática. Acontece que Karl Marx não deu ouvidos ao pai e formulou um catecismo, né? O catecismo do comunismo, certo? E nós vamos dar uma revisada na história e perceber que este movimento, né, que foi fomentado, criado por dois personagens, né, sendo um chamado Friedrich Engels e o outro Karl Marx, é um movimento que acabou matando, dizimando de 100 a 140 milhões de seres humanos. É isso mesmo que você ouviu. De 100 a 140 milhões de seres humanos foram dizimados por essa ideologia chamada comunismo. Ok? Nos últimos 100 anos, esse é o número aproximado de pessoas que foram assassinadas pelo comunismo. Vocês, que são cristãos progressistas, né, vocês deveriam dar uma olhada melhor na história e ver o que essa ideologia chamada comunismo faz pelo mundo. Ou seja, eles mataram os comunistas mais do que Hitler. E pelo menos mataram mais do que as 2 guerras mundiais. E todas as doenças e pandemias deste planeta não são absolutamente nada comparado com o que fizeram os chamados comunistas. Tá? Bem, essas ideias, elas foram formuladas de mentes, né, que não eram renovadas pelo poder de Deus, logicamente, mas pelo poder de Satanás. Ok? Foram fomentadas por Satã. E homens começaram a escrever a respeito dessas ideias. Antes desses dois cidadãos que eu citei para vocês, Marx e Engels, você tem lá um livro chamado Utopia, certo? Este livro é um clássico de Thomas More, okay? Onde ali já apresenta algumas ideias do comunismo, embora que não fosse o objetivo final de Thomas More, logicamente o comunismo, mas você vê algumas ideias presentes ali naquela obra Utopia. Ok? Alguns dizem que até no clássico, né, de Platão, a obra República, né,
tem alguns conceitos de comunismo. O que acontece é que o livro de Maury, ele é apontado como mais frequência, como exemplo do pensamento comunista pré-Marx, ok? Então, o livro de Maury, ele, entretanto, não é um fato em si como um manifesto comunista que foi escrito, tá? E diferentemente, né, desses dois possessos por espíritos malignos, que eram Karl Marx e Engels, tá? Maury, ele não odiava Deus. Muito pelo contrário, tá? Ele tinha até um apreço pelas religiões, ok? Mas o que não era compartilhado, logicamente, por Karl Marx, né, esse apóstata, né, que abandonou a igreja, abandonou os valores cristãos. Logicamente que esses valores, para Marx, não tinha valor absolutamente nenhum, certo? Mas, na obra Utopia, né, nós vemos que Maury não odiava Deus. Ao contrário, era um filho da igreja extremamente devoto, que seguiu rumo ao martírio por causa da defesa que fez dos ensinamentos da fé cristã. Os padres, as igrejas e os fiéis que as enchem são todos tratados com grande estima em o seu livro Utopia. Algo bem longe do que pensava Lenin, né, em que os sacerdotes são enfileirados e executados, né, no seu mandato. Ok? Então, a gente vê a diferença de pensar, né, do endemoniado Karl Marx, né, e Engels, né, o seu parceiro Engels, a dupla dinâmica, né? Então essas pessoas, elas são totalmente anti-igreja, anti-fé, anti-valores, anti-família, e é justamente isso que eu vou estar tratando no próximo vídeo, que começa essa série a tratar sobre a ideologia comunista, ok? Então até o próximo vídeo. Fique na paz e que Deus abençoe a todos.